Olá! Olá! A TV Assembleia, em comemoração aos 37 anos de Mato Grosso do Sul, preparou um programa especial. Nós vamos mostrar a influência dos povos na formação da nossa cultura. E também a economia rica e crescente, os novos municípios e a força do turismo de Mato Grosso do Sul. O especial MS 37 anos começa agora. Neile, você sabia que a formação de Mato Grosso do Sul se deu através das colônias de imigrantes? Isso é bem notório, né, Silvio? Bastante. E a formação vai desde a construção da estrada de ferro até o fortalecimento do comércio. Confira. Um estado constituído por colônias de imigrantes que aqui chegaram quando ainda era Mato Grosso Uno. Foram os imigrantes, entre eles os libaneses que implantaram o comércio e os japoneses que ajudaram a construir a estrada de ferro, que formaram então Mato Grosso do Sul. A criação do novo estado deu fôlego aos primeiros moradores que se instalaram na capital e, com o passar dos anos, migraram para o interior, acreditando numa terra fértil e promissora. Os primeiros libaneses iniciando um pouco antes no Brasil, quando chegamos oficialmente em 1880, o primeiro libanês. Após uma visita de Dom Pedro I para o Líbano, em 1876, onde ele fez o convite para que os libaneses viessem para o Brasil. Tudo bem. E para Campo Grande, ou especificamente para o então Mato Grosso, começaram a vinda para cá, logo assim temos registro em cartório, em 1906, teve já o primeiro casamento de libaneses. Em 1910, já teve o primeiro batismo de descendentes libaneses. A construção da estrada de ferro trouxe os japoneses para Mato Grosso do Sul, que aqui permaneceram, formando a terceira maior comunidade de imigrantes do Japão dentro do Brasil. A comunidade okinauana em Campo Grande é a segunda maior comunidade okinauana do Brasil. Só perdemos para São Paulo. E a terceira comunidade Nikkei do Brasil. A vinda dos okinauanos para Campo Grande deu com a finalização da estrada de ferro noroeste do Brasil. Tá? Então, por isso que a ferrovia está relacionado com o início do povoamento pelos okinauanos aqui em Campo Grande. Estado fronteiriço, o Mato Grosso do Sul recebeu também imigrantes da Bolívia e principalmente do Paraguai, que mesmo tão próximos, preferiram as terras sul-mato-grossenses para residirem. Nós temos uma faixa de fronteira muito ampla aqui, né, com o Paraguai. Então o paraguaio que veio aqui, ele na verdade ele se encontra como em casa, porque aqui no Mato Grosso do Sul, em Campo Grande principalmente, tem muitos costumes paraguaios, né? Então, acredito eu que quem vem de lá, né, ele se adapta facilmente, primeiro porque ele está dentro assim, de uma cidade onde tem muitos costumes paraguaios, onde você toma o tererê, né? Porque o campo-grandense, o sul-mato-grossense, ele toma o tererê como o paraguaio, né? E também a questão da própria população, né? Que aqui, na verdade, se você fizer um levantamento, eu costumo sempre falar, né, que de 10 pessoas, mais da metade são descendentes ou paraguaios. Então acho que fica fácil, né, para aquele paraguaio que vem para se adaptar aqui em Mato Grosso do Sul. A participação das colônias na formação do estado é notória nos 4 cantos de Mato Grosso do Sul. Mas é na capital que temos o maior reflexo daqueles que vieram para cá. Do comércio a profissionais autônomos que contribuíram e continuam contribuindo para o desenvolvimento econômico, com geração de emprego e renda. E os libaneses, assim, eles têm por instinto aquela de ser viajantes, como dizer, mascates. Então, para o comércio, então, para o sertão de Mato Grosso, então, era assim, era uma porta aberta para eles. Então, começaram a vir, ajudaram logo no início do século XX, eles começaram a vir para cá,
ajudaram muito a construir a ferrovia, aquela ponte do Rio Paraná. E aqui, especificamente para Campo Grande, vieram através de Corumbá, a sua maioria. E aqui em Campo Grande se deram muito bem, prosperaram bastante. Nós, os descendentes libaneses, somos pioneiros em edificação de grande porte, como a Galeria São José. Somos pioneiros na telefonia fixa, pioneiros na televisão, no caso da TV Morena. A primeira maternidade, a da Cano Mariano, também foram libaneses. Então, tiveram uma grande influência na área política. Tivemos prefeitos, senadores, deputados, até atualmente temos isso. Na área médica, temos grandes nomes, sem citar. Na área jurídica também. Tem libaneses, por exemplo, nas cidades vizinhas aqui da Uana, Corumbá, vieram lá os libaneses bem antes de chegar em Campo Grande. Campo Grande é recente, 115 anos agora. E o Estado está com 37, né? Exatamente. Então, bem antes da divisão do Estado, já tinha os libaneses aqui. A influência é extraordinária aqui. Em todo o Estado, nós temos mais aproximadamente, não é um número oficial, mas estamos em torno de 60 mil habitantes, libaneses e descendentes aqui. Na época, a feira, inclusive, eu peguei muito pouco a feira onde é atual mercado municipal. Dali começou a construção do mercado municipal, a feira foi mudada para a Rua 15 de Novembro e na Avenida Calógena, entre Afonso Pena até a Rua 7. E quando eu estava com 9 anos de idade, acho que se não me engano foi em 1959, foi inaugurado o mercado municipal. O Mercadão, então, surgiu com os japoneses? Com os japoneses. Ali dentro do Mercadão, a banca do meu pai era 59, devia ter mais ou menos uns 80, 90 bancas mais ou menos ali na época, era totalmente japonês ali. O dia 11 de outubro marca a divisão territorial de Mato Grosso em 2. É mesmo, né, Neila? E como que aconteceu tudo isso? Como que foi essa formação? Olha, Silvio, foi um processo longo e demorado, porque o Sul tentava a divisão e o Norte endurecia e barrava as intenções. Até que em 11 de outubro de 1977, o presidente Ernesto Geisel assinou a divisão, levando em consideração os aspectos socioeconômicos, culturais e políticos. O sul mato-grossense é apaixonado pelo estado que escolheu para viver. A flora, a fauna, o Pantanal, é tudo muito lindo. É maravilhoso. Eu amo morar aqui. Eu admiro muito a natureza, né? O Pantanal em si, os animais. Eu trabalho lá, sempre estou em contato com eles. E é por isso que eu gosto aqui do Mato Grosso do Sul. Campo Grande, principalmente, né? Uma cidade tão bonita, eu espero que continue desse jeito, né? Continue crescendo assim, do jeito que está. O professor de História explica que o crescimento do sul do estado, do extenso Mato Grosso, com a pecuária e a exportação na estação ferroviária, que fez de Campo Grande a capital econômica da região sul, fortaleceram a ideia da divisão. Mas apesar da crescente prosperidade do sul, Cuiabá mantinha o poder político e administrativo, deixando ainda mais isoladas as cidades do sul, fator determinante para a independência. O que ensejou a divisão desse estado não foram apenas as vontades dos políticos ou apenas uma vontade estratégica de você ter mais senadores, como algumas pessoas querem defender. Quer dizer, o que moveu a vontade de se criar esse estado aqui foi exatamente a sua pujança econômica. Ou seja, o sul do Mato Grosso não cabia mais na camisa de força do Mato Grosso. Era preciso que ele andasse com seus próprios pés. Daí que houve um mix de vontade de mudar, estratégia política, né? Que foi muito importante. Mas o que foi fundamental foi exatamente a riqueza do estado. Quer dizer, aqui cresceu muito para ter
uma subordinação à capital de Cuiabá. A divisão de Mato Grosso e a criação de Mato Grosso do Sul serviu para impulsionar o desenvolvimento em ambos os estados. Mato Grosso do Sul, que ficou com 55 municípios, hoje tem 79, que juntos concentram cerca de 2.600.000 habitantes. A produção agrícola se aperfeiçoou, o rebanho cresceu, a indústria se diversificou e a economia avança em harmonia. A história do Mato Grosso é uma história de muita luta, calcada fundamentalmente no início no gado, depois você tem a importância da nossa via férrea, né, da nossa noroeste do Brasil, você tem depois, surge um processo de industrialização ligado ao couro, à carne, e você tem depois já um comércio pujante que vai acontecer por volta da década de 60, muito impulsionado pelo papel do Estado. O Estado tem um papel fundamental, quer dizer, o governo federal, os governos dos estados, dos municípios, foram parceiros importantes dos empresários aqui do Estado e criaram as condições para esse Estado rico ser construído. Esse Estado é fantástico, é uma coisa muito bonita para você estudar, quer dizer, produto de muita luta, de muita contradição, mas também de muita pujança, de muita energia, de um povo vitorioso e que trouxe esse Estado até os dias de hoje quer dizer, com muita luta, evidentemente. 11 de outubro de 2014 é a data em que Mato Grosso do Sul comemora 37 anos de divisão político-administrativa. Para avançar como Estado e se posicionar como unidade federativa influente, de acordo com especialistas, é preciso planejamento estratégico e gestão eficiente. Qualquer processo de mudança desse Estado tem que levar em consideração que é preciso distribuir riqueza, que é preciso aumentar a harmonia e que é preciso, fundamentalmente, de um plano estratégico em que todos e cada um estejam nele e que se sintam como um corpo dele, porque sem um plano estratégico não vai acontecer. Ou seja, que a gente seja um Estado que possa ter um papel na Federação do Brasil, mas possa ter um papel para o mundo, ou seja, que aqui seja um lugar em que o meio ambiente e a produção possam se unir, servindo de parâmetro para novas conquistas, mantendo sempre em harmonia o meio ambiente e o povo. Esse é o grande desafio. Desejo tudo de bom para a gente poder crescer. Eu desejo mais crescimento. Desejo que seja um estado, maior, que cresça, que tenha emprego, desenvolvimento que venha para nós, No próximo bloco, nós vamos ver o que move a economia de Mato Grosso do Sul. E conhecer também os novos municípios. Será que este é o caminho para o progresso? O especial MS 37 anos volta em instantes. www.al.ms.gov.br, o canal de comunicação criado pela Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul para que a população acompanhe o trabalho dos deputados estaduais. Com navegação interativa, texto de fácil compreensão, além de galeria de imagens, o portal apresenta em tempo real as notícias de tudo o que acontece no Poder Legislativo. Projetos de lei em tramitação, trabalhos das comissões, reuniões, audiências públicas e seminários realizados na Casa de Leis. Você ainda pode conhecer mais sobre a atuação dos deputados, ter acesso à agenda de eventos, compartilhar as nossas reportagens. Pelo portal, também é possível assistir à TV Assembleia e ouvir a Rádio Assembleia. www.al.ms.gov.br, Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul, aberta para você. Estamos de volta com o especial MS 37 anos. Você sabia que a cada ano Mato Grosso do Sul ganha novos municípios? Verdade, não é, Silvio? E esse é o caminho para o progresso? Bem,
Alguns dizem que sim, outros dizem que não. Independente da opinião, o que sabemos é que Mato Grosso do Sul ganha mais municípios. Nos últimos anos, Mato Grosso do Sul ganhou 2 novos municípios, Figueirão e Paraíso das Águas. Atualmente, são 79 cidades que compõem o estado. Para os novos municípios, os desafios são constantes, principalmente com a arrecadação e o desenvolvimento da região. A responsabilidade é muito grande, porque quando você vai instalar, é o alicerce de uma história que vai realmente além. Então, o que é que eu colocaria aqui como realmente a dificuldade principal? A instalação, que envolve tanto a otimização material quanto humano. Porque você não consegue o pessoal e tem que qualificar. E hoje vocês sabem que em todo sentido, tanto na área privada como pública, está difícil ter as pessoas qualificadas para a situação. O prefeito de Paraíso das Águas, que administra a primeira gestão do município, garante que a emancipação é o primeiro passo para o desenvolvimento, não somente da região, mas para todo o estado. Com certeza é importante para a região. Quando você cria um novo município, que com viabilidade tanto técnica quanto econômica, faz com que aquela região, aquela população que não tem acesso ao poder público, realmente aquelas pessoas que necessitam, com a criação de novos municípios, aproxima mais os atendimentos públicos, tanto na área de educação, de saúde principalmente, a todas aquelas pessoas que não têm essa condição. E com a criação desse novo município facilita isso. Um exemplo é Paraíso das Águas, que ficava a 60 quilômetros de terra da sede, 62 quilômetros de Costa Rica, e nós tínhamos um médico, um exemplo por mês, que ficava às vezes entre 8 e 10 dias, somando os dias que eles estavam lá, os meio-dia ou o dia. Hoje nós temos 3 médicos que atendem 24 horas por dia a nossa população em Paraíso das Águas. Acho que esse exemplo é claro. Progresso para uns, retrocesso para outros. Há quem diz que a criação de novos municípios não é o caminho ideal para o progresso, como explica o cientista político Tércio de Albuquerque. Eu penso que antes de se preocupar numa divisão, uma emancipação política envolvendo distritos para municípios, muitas vezes o resultado é bem melhor se o distrito se estrutura adequadamente e consegue, junto à sede do município, não é? Que tenha, por exemplo, uma subprefeitura, que tenha, por exemplo, a possibilidade de apresentar uma proposta orçamentária de investimentos do município no distrito, criando condição de melhoria para quem mora lá, porque nós sabemos que nos distritos nós temos quase que, na verdade, uma cidade montada, né? Nós temos vários exemplos disso. Então, se houver esse tipo de organização política, administrativa, e que é prevista em lei, eu penso que o resultado é muito melhor num primeiro momento do que simplesmente pensar numa emancipação política. As opiniões são diversas, a favor ou contrária. Muitos ainda sonham com a emancipação. É o caso de Ayanduí, na região sul da capital. Com aproximadamente 6 mil habitantes, há anos, o distrito luta pela independência. A população de Ayanduí, eles têm muito falado comigo assim a respeito de emancipação daquele distrito. Eu acho assim, pela lei nova que saiu agora, nós já estamos na fila para ser emancipado. O senhor acredita que a emancipação de um distrito como Ayanduí poderá trazer mais progresso para a região e também para o estado de Mato Grosso do Sul? Com certeza, porque ali, vamos dar um exemplo assim, nos locais que eu já passei, que foi emancipado com pouco habitante, né? Como Figueirão, Paraíso das Águas. E desde que foi emancipado, eu tenho passado naquela cidade hoje, ele cresceu muito. Então eu penso assim, sendo emancipado Ayanduí, a tendência é só crescer, como já vem crescendo com a nossa ida para lá. E olha, Silvia, a economia de Mato Grosso do Sul é uma das mais dinâmicas. Isso significa, então, que a região em que está o estado contribui para o desenvolvimento econômico? Sim, e muito. Mato Grosso do Sul é vizinho de importantes estados e a economia sul-mato-grossense avança mais que a média nacional.
Com 358 mil quilômetros quadrados, Mato Grosso do Sul tem 1/3 da área ocupada com as belezas e riquezas do Pantanal. Completando os outros 2/3 estão as pastagens e a agricultura. O agronegócio é o responsável por 9 dos 10 produtos exportados. Hoje, Mato Grosso do Sul está em 5º na produção nacional de soja e milho, com 14 milhões de toneladas, à frente de estados como Minas Gerais e São Paulo. Com a cana-de-açúcar já despontando e ocupando 820 mil hectares, o eucalipto em 720 mil e as pastagens dominando mais de 20 milhões de hectares, Mato Grosso do Sul tem muito espaço e pode crescer na produção de grãos, ocupando parte dessa área. Tem novos produtos vindo para o estado, seringueira, pinos, uma série de outros produtos. Isso tudo acaba impactando de forma positiva a economia do nosso estado. Vontade de produzir aqui no estado tem, existe espaço. Nós temos terra, temos tecnologia. Você tem alguns fatos novos, como essa abertura da MS 040, que vai ligar Campo Grande até o Rio Paraná, que vai incorporar 3, 4 milhões de hectares que estavam subutilizados. Por quê? Porque você não tinha logística, não tinha acesso com fertilizantes, com calcário, e nem como tirar a produção de lá. Com o asfalto dela, melhora. Você tem algumas coisas sendo feitas, porém, basicamente, os problemas do estado não estão no estado, estão fora do estado, ou seja, como é que nós chegamos até os portos. Potencialidades que atraíram a atenção do empresário e produtor rural Oswaldo Piscinin. Natural do interior de São Paulo, Oswaldo veio para Mato Grosso do Sul há 34 anos. Convivendo com as oportunidades e com a parceria de sócios, montou uma empresa que hoje é líder no mercado em vendas de colhedeiras, pulverizadores e plantadeiras. Nós observamos e sentimos uma oportunidade. Eu tenho espírito empreendedor, arrumei mais alguns sócios que também são empreendedores e junto montamos empresas. Nós, como diz, surfamos na onda do sucesso do estado, porque a gente, com a visão que nós tínhamos de outras regiões onde trabalhamos, eu e os sócios em multinacionais diferentes, em regiões diferentes do Brasil, nós tínhamos já um know-how bastante evoluído, né? E aproveitamos isso e empregamos nas nossas empresas. Fomos abrindo filiais nas cidades mais próximas do estado, fomos estruturando nossas empresas e hoje, eu digo para você, a Agroamazônia tem próximo de 950 colaboradores e são 34 filiais nos estados do Mato Grosso do Sul, Goiás, Tocantins e Pará. A economia baseada no agronegócio, que esbanja oportunidades e atrai pessoas de todas as partes, viu o comércio e o setor de serviços chegarem e se fortalecerem. O vai e vem da Rua 14 de Julho é o termômetro do comércio do estado e avança a passos largos. Na última década, o setor terciário aumentou em 44% o número de empresas. De 2012 para 2013, Mato Grosso do Sul saltou da 12ª para a 8ª posição entre os estados mais competitivos do Brasil. São 114 mil empresas do comércio e serviços, que empregam cerca de 300 mil trabalhadores. Hoje nós empregamos praticamente 45% dos empregos gerados no estado de Mato Grosso do Sul pertence ao setor de comércio e serviços. O número de empresas é maior, nós temos aí 70% das empresas do estado de Mato Grosso do Sul pertencendo também ao setor de comércio e serviços. O trabalhador do comércio, ele tem que estar preparado para as novas tendências, as novas tecnologias e do serviço muito mais, né? Então, não existe mais no mercado de trabalho dizer que nós teremos profissionais que não são qualificados. Na verdade, há uma necessidade muito grande de qualificação e de atualização, de reciclagem desses profissionais. A pujança se traduz em resultados acima da média nacional. Dados do IBGE apontam que enquanto o comércio varejista no país aumentou em 3,6% o volume de vendas, em Mato Grosso do Sul, o salto foi de 7,7%. E a expectativa é fechar 2014 com aumento no volume comercializado. Nós temos uma previsão aí de um fechamento de 4% de aumento,
até por conta que nós iniciamos também o segundo semestre de 2014 com uma desaceleração também, mas, historicamente, o segundo semestre ele é melhor que o primeiro semestre. Então, nós esperamos até o final do ano, com a injeção aí do 13º e até a antecipação, né, por conta do Estado, né, da antecipação do pagamento dos funcionários públicos, uma melhoria nos resultados até o final do ano. E a indústria no estado cresceu muito nos últimos anos. A expansão entre 2002 e 2011 chegou a 336%. No ano passado, o ritmo de crescimento industrial alcançou 29%, mais que o dobro do conjunto sul-mato-grossense. De acordo com o cadastro da FIEMES, hoje são 11.800 indústrias no estado, que empregam 143 mil trabalhadores e que juntos recebem salários de 3 bilhões de reais ao ano. Alguém com curso técnico nível médio na indústria, o salário nominal médio é de próximo de R$3.000. O salário de quem tem curso superior na indústria hoje, algo em torno de 4 a 4,5. Isso são dados oficiais. É bastante estimulante. Quem olha e fala, olha, eu vejo uma boa oportunidade. E vagas como essas estarão surgindo cada vez mais nos próximos anos. E a indústria avançou levando desenvolvimento para todas as regiões do estado. Em 2013, a exportação de industrializados alcançou 3 bilhões e meio de reais, registrando o crescimento de 19% em relação ao ano anterior. Em 2014, a indústria se consolidará como o segundo maior gerador de riquezas em Mato Grosso do Sul, com 25,5% do PIB total do estado, alcançando mais de 14 bilhões de reais. A gente prevê que o PIB industrial até 2018 passe de 20 bilhões de reais. Isso fará com que a indústria tenha um ganho de participação em relação à riqueza total gerada no estado, superior aí a 5 pontos percentuais, vai ser de algo em torno de 22%, que é hoje, vai chegar a 27,5%, 28%. Nesse período, devem ser criadas aí facilmente pelo menos mais 15 a 25 mil vagas formais de trabalho. São números bastante positivos e que têm uma perspectiva muito sólida, né, diante de investimentos que já foram anunciados e certamente vão continuar. O segmento certamente vai continuar contribuindo bastante para o desenvolvimento do estado. Mato Grosso do Sul é um estado jovem que avança a passos mais largos que a média nacional. Desde a década de 90, cresceu acima do patamar brasileiro. Nos últimos 5 anos, a média de crescimento estadual foi de 5,72%. Para 2014, enquanto os economistas do mercado financeiro recuaram na análise para menos de 0,5%, com taxa de 0,48%, a projeção é de avanço acima de 10 vezes e está em 6,20%. A partir de 2013, os emergentes passam a ter mais renda que os países ricos. A diferença é que nos países emergentes tem 5,7 bilhões de pessoas e tem 1,3 bilhões no país rico. Esses 5,7 aprenderam a comer mais e melhor, querem mais proteína, querem melhor qualidade. E o Brasil é o único país do mundo que tem área, tem gente capaz, tem produtores capazes, tem tecnologia tropical de excepcional qualidade, tem água, que é outro fator, que é outro insumo que está raro no mundo. Nós temos água. Somado a isso, o Brasil passa a ter um papel fundamental como fornecedor de alimentos nos próximos anos, para atender a demanda mundial. Quem viu o estado crescer, construiu a vida aqui e hoje colhe os frutos do trabalho, continua apaixonado pelo local que o acolheu. E é enfático ao dizer que escolheu Mato Grosso do Sul para sempre. Eu não saio aqui nem depois de morto, porque eu já comprei até terreno no cemitério para não sair nem depois de morto. Porque como dizer, eu não sou filho daqui, não nasci aqui, mas é minha terra, considero como minha terra, tenho muito orgulho de falar, eu tenho o título de cidadão sul-mato-grossense, cidadão campograndense, comendador, ou seja, aqui eu fui reconhecido como um cidadão, como um ser humano que contribuiu para o progresso do estado. E eu sou muito grato a isso.
No próximo bloco, você vai ver que a mistura de costumes e tradições faz de Mato Grosso do Sul um estado multicultural. E nós vamos mostrar também que as potencialidades turísticas fazem de Mato Grosso do Sul um estado conhecido internacionalmente. O especial MS 37 anos volta em instantes. O esporte é feito de combinações: saúde e bem-estar, esforço e espírito de equipe, superação e conquista. Quanto mais se incentiva o esporte, mais oportunidades são criadas. E são essas oportunidades que nos fazem acreditar que é possível tornar o mundo melhor. O esporte combina com você. Estamos de volta com o especial MS 37 anos. Mato Grosso do Sul é lindo, não é, Silvio? Com certeza. Lindo, maravilhoso e rico. O estado é conhecido mundialmente pela biodiversidade, encontrada principalmente no Complexo do Pantanal e no Parque Nacional da Serra da Bodoquena. Mas as potencialidades turísticas podem ser encontradas em quase todas as regiões. Água cristalina, peixes, animais e muito verde. Mato Grosso do Sul é o destino perfeito para os amantes do ecoturismo. O Pantanal é uma das mais exuberantes e diversificadas reservas naturais do planeta. A fauna foi reconhecida pela Unesco como reserva natural e patrimônio da humanidade. Bonito surpreende pelas belas paisagens naturais, com rios, cachoeiras, grutas e cavernas. Belezas que se espalham por toda a Serra da Bodoquena. E até a capital, conhecida pelo turismo de negócios, tem potencialidades naturais que atraem muita gente. As pessoas podem se perguntar o que tem em Campo Grande, um grande centro urbano, e tem muito atrativo, né? Nós temos aproximadamente 62 cachoeiras nos municípios muito próximos ou até dentro do município. Nós temos quilombos, tudo isso dentro de APAs, como a APA do Cerola, belíssimas cachoeiras que poderiam, além, obviamente, do nosso circuito histórico dentro da cidade, né, que poderiam ser exploradas aí com roteiros turísticos bem elaborados, enfim, que são um atrativo para qualquer turista. Campo Grande vai ganhar nos próximos meses o Aquário do Pantanal. Com investimentos de cerca de 100 milhões de reais, as obras já estão mais de 80% concluídas. O Centro de Pesquisa e Reabilitação vai contar com 12 mil espécies de peixes, mamíferos e répteis da fauna pantaneira. Com tecnologias inovadoras, o Aquário do Pantanal deve atrair 150 mil turistas por ano a Mato Grosso do Sul. O Aquário do Pantanal fica dentro do Parque das Nações Indígenas e terá 25 tanques com 6 milhões de litros de água em 25 mil metros quadrados. Existem no mundo hoje 38 aquários de categoria mundial. Então a gente tem a chance de marcar Campo Grande, fincar uma bandeira para o mundo, não é só para a região, não, né? Campo Grande vai ser mais conhecido e mais respeitado por ter um aquário de categoria mundial. E o que isso representa, na verdade? Lazer, turismo, educação, né? E pesquisa. Toda a parte de pesquisa que hoje é feita de forma dispersa,
pelos peixes, pelas instituições, pelas universidades, tem uma validade. Mas no momento que você cria um centro de pesquisa, e o aquário terá um centro de pesquisa, você consegue congregar as especialidades, as inteligências e potencializar isso. De acordo com o consultor, o visitante vai poder fazer um passeio no aquário como se estivesse no Pantanal, saindo do Planalto, descendo para a planície, numa viagem que pode durar de 1 a 3 horas, em diferentes ambientes e cenários. Nós teremos aquários que vão contar como se fosse uma história da natureza. Desde o Planalto, onde estão os buritizais, as veredas, as ressurgências de Bonito, os rios de cachoeira, os rios de Bonito, até chegar lá embaixo na planície alagável, né? Então, uma sequência toda, né, de ambientes e dos seus respectivos habitantes, contando um pouco da história natural do Pantanal. Mas não para por aí, a gente depois vai ter também um conjunto de aquários que retrata a biodiversidade de diferentes continentes, de 5 continentes, então África, Europa, Oceania, Ásia e América, com outros tanques temáticos, e aí chegando no final, digamos, no apogeu, um grande aquário com um túnel de acrílico em que você vai passar por dentro e olhar, né, ver os peixes nadando por cima, simulando uma floresta inundada, né, com a fauna muito rica de peixes de água doce que temos na América do Sul. E justamente para ajudar a preservar espécies nativas do estado, o pesquisador, com um grupo de outros 40 especialistas, em parceria com universidades e ONGs, desenvolve o projeto Peixes de Bonito. Durante mais de uma década de pesquisa, espécies que sequer eram descritas pela natureza foram descobertas pelo projeto. A gente estima que nos riachos, nas nascentes e nos rios de Bonito, nas cavernas também, tem muitas cavernas inundadas, existem em torno de 90 espécies de peixes. Dessas, umas 15, 12, entre 12 e 15 estão por ser descritas pela ciência. Seria como se fosse um cidadão sem a certidão de nascimento. Então, desses que a gente catalogou, umas 10, 15, então não tem nome científico, mas 3 a gente já conseguiu batizar. Um cascudo albino e 2 lambaris, né, que são então espécies que hoje existem formalmente a partir das pesquisas do Peixes de Bonito. Com tantas belezas e riquezas espalhadas por todo o estado, ambientalistas defendem a diversificação do uso e da exploração, com infraestrutura adequada e capacitação de pessoas, além de uma gestão que alie desenvolvimento e conservação da biodiversidade. É preciso uma discussão maior do uso, até porque a forma como se usa pode se conservar muito mais. É importante olhar para isso. O turista recebe uma parcela de informação isolada do guia que conduz, é super importante o papel do guia, mas a gente acha que tem que ter um suporte a mais. Livros, guias, catálogos, guia subaquático, inclusive, né, que é uma categoria de informação importante que o cara usa em loco, a pessoa está ali, que peixe é aquele? Esse aqui é o dourado, esse aqui é a piraputanga, esse aqui é o lambari, qual é o nome científico da caixara? Então ele confere aquilo, isso enriquece muito a experiência e gera mais satisfação no visitante. Então a gente acha que esse é um caminho importante. O turismo é talvez o segmento econômico que mais traz dinheiro no mundo, né? Movimenta aí cerca de bilhões de dólares ano e o estado ainda está muito carente desse segmento. E como o Mato Grosso do Sul foi formado por imigrantes, nós temos a influência desses povos na nossa cultura? Temos sim, Neila. E são essas comunidades ou colônias que fazem de Mato Grosso do Sul um estado multicultural. A cultura foi enriquecida por costumes trazidos pelos imigrantes, da dança paraguaia à dança do ventre, misturadas ao som dos tambores japoneses, fazem de Mato Grosso do Sul um estado multicultural. A dança libanesa conquistou pela sensualidade, estando presente até os dias atuais. Paixão para os sul-mato-grossenses que não conhecem muito a história, que muitos não sabem, mas assim, só de ver já se encanta pela alegria, pela roupa, que é uma coisa contagiante. E para nós que trabalhamos é um ritual sagrado, algo fascinante de se trabalhar, porque a dança era uma dança praticada somente por sacerdotisas. Eu acho que a cultura árabe ela é uma das mais fortes, não digo que é a mais, mas no nosso estado, ela é uma das mais fortes. Ela está muito presente tanto na dança quanto na culinária
na música e em todos nós. Eu, que sou descendente, manter a própria cultura não é uma tarefa fácil, mas é uma tarefa, assim, que dá pra gente bastante carinho em fazer. Da dança para a alimentação, a culinária dos libaneses também foi inserida no cotidiano dos sul-mato-grossenses. Quando meu pai chegou aqui em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, há 50 anos atrás, ele que montou a primeira mercearia no ramo de secos e molhados, ele e o irmão dele. E eles mesmos começaram a fazer as esfirras, o quibe e os salgados. E aí foi aumentando, o pessoal foi gostando. Pastas, quibe cru, esfirras abertas e outras guloseimas do Líbano dão água na boca. O que no começo era restrito aos imigrantes libaneses e seus descendentes, agora faz parte do cardápio brasileiro. O árabe, ele tem assim a mania de exagero na mesa. Para ele, a comida é sinal de prosperidade. Quanto mais comida, mais fartura, mais prosperidade. Então hoje é difícil você ver lá numa casa árabe uma mesa com 2, 3 tipos de comida. E assim, para nós árabes também, quando a gente recebe alguém, é uma ofensa, como se fosse uma ofensa, você negar alguma coisa que fosse te servido. Cada família tem o seu tempero, sua maneira de fazer, seu jeitinho. O tempero está na mão. E a gente também vem de geração em geração, cada uma fazendo da sua maneira. E é um segredo que ninguém revela. Outra cultura vem com sons contagiantes, batidas de tambores e uma dança com coreografia de agradecimento. É o Bon Odori, realizado há 30 anos pela comunidade japonesa. Atualmente, faz parte do calendário oficial de eventos da capital e atrai tantos descendentes como simpatizantes. Com tantos japoneses no estado, seria impossível não ter dentro da nossa culinária os mais tradicionais pratos orientais. O soba chegou junto com os primeiros imigrantes do Japão e hoje faz parte da gastronomia regional. O soba era feito na feira o pessoal que trabalhava na feira, o pessoal que vinha do sítio para trabalhar na feira. Aí, inclusive, era atrás de uma cortina que a gente tomava o soba. Eu tive a felicidade de participar desse momento importante no início do soba, por volta de década de 60. Eu devia ter aí uns 8, 9 anos, quando eu frequentava a feira com meus tios, meus pais. Então tive essa felicidade de ver como é que iniciou o soba. O soba quem tomava era só os feirantes que lá trabalhavam. Então chegava a hora da janta, era servido soba. Costume típico sul-mato-grossense, a roda de tereré foi trazida do Paraguai. Diz a lenda que na guerra, para não acender fogueiras e denunciar a posição, soldados começaram a beber o mate com água gelada. O hábito se espalhou e mais tarde foi trazido da fronteira para todo o estado. A tradição, que elimina diferenças sociais e promove interação, desde 2010 é patrimônio cultural do estado. Aliadas à bebida, as comidas típicas foram passando por gerações e também estão presentes na culinária sul-mato-grossense. A dona Edelmira é neta de paraguaios e aprendeu desde cedo a fazer os pratos preferidos dos avós. E depois de décadas praticando, entre as que mais reproduz na cozinha está a sopa paraguaia, que ela conta a receita sem segredos. Eu coloco sempre mais queijo para ficar mais gostoso a sopa, porque a sopa, tendo mais queijo, ele fica fofinho e gostoso. Com ingredientes básicos, preparo rápido e pouco tempo no forno, a sopa paraguaia, receita tradicional e deliciosa, está pronta para ser saboreada, com qualquer acompanhamento ou mesmo sozinha, como estrela principal do cardápio. No Paraguai, essa daqui é nossa comida preferida. Essa daqui é nossa comida. Domingo, se não tem sopa paraguaia, não é almoço para nós. Mato Grosso do Sul abriga hoje cerca de 300 mil paraguaios. 1/3 deles está aqui na capital. Os instrumentos mais populares, a harpa e o violão, colocados assim, cruzados, são a tradição que não pode faltar quando eles estão reunidos para cantar e dançar. O traje típico é obrigatório.
Os homens usam chapéu, botas e camisas bordadas. Já as damas usam longas saias rodadas, flores no cabelo e geralmente estão descalças. Animado, o ritmo é contagiante. A polca é embalada em passos bem ensaiados e as músicas contam histórias românticas. Essas danças, elas têm assim, sempre uma historinha para contar, né? Algumas assim ligadas ao dia a dia, né, do trabalhador rural, né, dos animais, né, dos pássaros. Então conta bastante a historinha, né, assim, dentro dessa dança que a gente está fazendo. Neste grupo de dançarinos, todos são descendentes e se dedicam a preservar os passos da dança. Entre os compromissos, viajam para se apresentar em eventos e com charme e muitos rodopios, a cultura paraguaia vai sendo disseminada. A gente recebe do Paraguai um professor que vem de Concepción, o professor Zenon Sanabria, que vem prestar para a gente toda essa assessoria, né? Para nós é uma coisa única, né? É uma coisa que traz para a gente muitos benefícios, junto a esses meninos, que esse trabalho também é um trabalho social. Esses meninos estão comigo já há algum tempo, tem alguns que começaram com 8, 9 anos, né? E estão crescendo com a gente. Um exemplo de força da cultura paraguaia no estado é a Associação Colônia Paraguaia. Numerosa, com mais de 740 famílias associadas, influências, costumes e tradições que unem ainda mais os dois povos. O evento principal aqui é um ponto de cultura que nasceu há 4 anos atrás. Esse ponto de cultura tem por objetivo justamente manter a nossa tradição. Nesse ponto de cultura, um convênio com o governo federal, estadual, através da Fundação de Cultura e a Colônia Paraguaia, instalou-se aqui nesse local oficinas de dança folclórica, como vocês puderam ver, a dança de salão, curso de guarani, espanhol, violão, harpa, acordeon, tá? E de audiovisual. O especial MS 37 anos fica por aqui. Mato Grosso do Sul, parabéns! Orgulho de viver aqui.